Pessoal, nesta semana aí que antecede o aniversário aí do município de Arapoti, 68 anos de emancipação política aí do nosso município, o VP News conversa com o secretariado aí do governo Irani Barros. Nós vamos aí falar sobre o trabalho deles aí durante o ano de 2023 e o que eles têm aí para fazer no ano de 2024. É uma conversa legal, descontraída, simplesmente para eles falar o que foi feito neste ano e qual a previsão aí para o próximo. Tá bom, pessoal? Hoje a nossa conversa é com a Daniela Margossi, a secretária de Meio Ambiente. Ela conversou com a gente e uma conversa bem legal, hein? Bem interessante. Depois dos comerciais, eu encontro com vocês aí na entrevista com a Daniela Margossi. VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Prímola, o shopping da limpeza. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Center Connection, internet urbana e rural. A melhor conexão está aqui. Pessoal, nós estamos aqui com a Daniela Margossi, secretária de Meio Ambiente, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre o trabalho dela. Boa tarde para você, Daniela. Obrigado por atender aí a nossa solicitação e estar aqui para falar um pouquinho aí do seu trabalho. Obrigada pelo convite. Daniela, vamos falar um pouquinho aí da Secretaria de Meio Ambiente. Quando nós falamos aí da Secretaria, o que nós enxergamos é simplesmente o lixo. E o José Adão aqui sabe, né, o pessoal que está acostumado a lidar, que não é só isso, né? A Secretaria de Meio Ambiente é muito grande, envolve muitas outras ações, não é verdade? Exatamente, eu acho que é uma colocação bastante pertinente, porque normalmente a gente consegue entender somente a Secretaria do Meio Ambiente com relação à limpeza pública. É uma das atribuições da Secretaria do Meio Ambiente aqui de Arapoti, a limpeza pública, porém não é a única atribuição. Então a gente trabalha com muitas outras funções que fazem com que o município tenha uma qualidade, né? A limpeza pública, ela não é simplesmente a coleta de resíduos, né? A gente tem que pensar a coleta de resíduos domiciliar, industriais e tudo mais. Para isso a gente fez esse ano, a gente terminou o plano de gerenciamento de resíduos sólidos do município, né, de saneamento básico, que já está na fase de aprovação da lei para a gente colocar ele em prática, aonde a gente consegue direcionar vários setores do município com relação à geração de resíduos. Muitas vezes a gente puxa para o município uma responsabilidade que não é do município, né? Que a gente sempre tem a via de duas mãos. Então nós temos algumas obrigações, mas a população também tem que nos ajudar com outras, né, situações. Então nesse plano que a gente está aprovando, foi um trabalho árduo de uma equipe que começou muito antes de eu estar aqui à frente da secretaria, e eu fiz somente a conclusão desse projeto, é a gente direcionar a responsabilidade de quem é com essa geração desses resíduos. Então é um ponto que vai ser um marco bastante importante para o município. Então a gente pede assim esse abraço da população quando a gente lançar essas campanhas, a gente ter esse sucesso, né? Ter esse acompanhamento. Uma outra situação que é bastante relevante, Zedão, a gente falar, é sobre a nossa a geração de resíduos da nossa logística reversa, né? O que é isso? É a geração de baterias, de lâmpadas, de pilha, de pneus, né? Então nós precisamos lançar campanhas para fazer uma melhoria no município, porém o município vai auxiliar essas empresas, porque é de responsabilidade de quem vende, de quem gera esses produtos, dar o seu destino final. E hoje aqui no município de Arapoti, nós estamos ficando com praticamente, eu digo o município, com todo o ônus dessa geração, por falta de gerenciamento, por falta de planejamento, de tão importante que é uma Secretaria de Meio Ambiente. Isso a gente está falando somente da limpeza pública,
né? Então, a gente lá dentro da Secretaria, nós temos 3 divisões, que é a limpeza pública, a outra é a arborização e outra é um planejamento de áreas verdes no município, que nós temos muitas áreas verdes, né? Então, com relação ao plano na parte da divisão de arborização, esse ano a gente já conseguiu fazer um trabalho bastante melhor, né, do que dos outros anos anteriores. A gente fez algumas retiradas de algumas árvores que estavam em risco, fizemos poda de uma grande maioria. Hoje a gente totaliza no ano de 2023 aproximadamente 95 supressões de árvores no município, em rede pública, né? Aproximadamente 120 podas. O que é supressão? Supressão é quando eu tiro a árvore toda, eu corto, ela é indicada o corte dela sem a retirada do toco, né? Então, quando eu faço esse corte, eu faço a retirada da árvore toda. Então, eu suprimo a árvore do meio, ela não existe mais, né? Então, a gente já conseguiu fazer algumas esse ano, né? Algumas não, né? Aproximadamente 100 árvores foram cortadas no município de áreas públicas. Por quê? A arborização do município, ela é muito antiga. Deixa eu cortar você um pouquinho. É que muitas vezes, lógico, a árvore está em frente à minha casa, ela está me incomodando, né? Mas aquelas pessoas que não estão naquele local, que não estão sendo prejudicados por aquela árvore, acham que aquela árvore não deveria ser cortada. O que fazer com essa situação? Então, isso a gente sofre bastante lá na Secretaria, né? Então, a gente até criou uma rotina hoje, uma logística dentro da Secretaria, aonde a pessoa vai lá e faz uma solicitação por escrito. Então, José Adão, você munícipe, vai lá e quer que corte uma árvore ou que pode uma árvore na sua rua, na frente da sua casa. A gente faz uma análise técnica se ela é viável a retirada ou não, se ela sofre algum perigo fitossanitário, de ataques de pragas e tudo mais, se ela é indicada o corte. Se ela não é indicada o corte, se você pediu para supressão ou para o corte, né, ele é negado. Mas aí a gente acaba propondo uma poda para que seja reestruturada e tudo mais. Então, é dessa forma que funciona hoje. A grande maioria dos pedidos que chegam até a Secretaria, infelizmente, eu falo, porque a gente fala hoje de uma cidade que tem uma arborização muito bonita, Arapoti, por mais que as pessoas achem que não, mas é. O que a gente precisaria é uma reestruturação de passeios, de calçadas, porque como as árvores são de grande porte, elas acabam estourando calçada, acabam danificando meio fio, e isso faz com que os munícipes queiram que a gente tire essas árvores. E na verdade a gente precisava fazer uma reestruturação estrutural dos passeios, das calçadas em si, né? Porque para a gente pensar assim, quantos anos tem uma árvore para ela ficar me fornecendo uma sombra, né, agradável? No mínimo 12 anos, né? Então, quando eu falo assim, quando chega lá para mim o pedido de corte de uma árvore totalmente sadia, para mim, como engenheiro florestal, é muito triste, né? Porque eu pergunto assim, mas por que o senhor gostaria de tirar essa árvore? Porque cai folha na minha calçada, né? Ela cai folha, óbvio, suja, causa transtorno, mas o que ela traz de benefício? Uma cidade extremamente com clima agradável. Arapoti é uma cidade quente. Se a gente pensar assim, vamos tirar toda a arborização de Arapoti, no mínimo 4 graus a gente vai ter de aumento de sensação climática nas ruas que são arborizadas. Então tudo isso é um planejamento. E hoje o município de Arapoti não conta com plano de arborização também, José Adão, e a gente está aí, já foi aprovado, já foi licitado. Em janeiro nós estamos com uma empresa que ganhou esse processo licitatório, que vai fazer o plano de arborização do município, aonde eles vão fazer o censo, medir todas as árvores do município, todas, 100%, e vão nos orientar. Essa a gente corta, substitui por essa a gente vai fazer assim, essa não vai, eu posso cortar, eu não posso. Então ela vai nos nortear para toda a arborização da cidade. Então em janeiro a gente está com esse novo projeto, desse estudo de todas as ruas do município. Vai ser feita a totalidade do município. Uma grande também dificuldade aí da administração
é a questão do entulho. E aí, vamos dizer assim, eu sempre disse o seguinte, muitas vezes, quer dizer, eu nunca ouvi você falar isso, mas vários outros secretários de meio ambiente diziam assim, o povo é muito porco. Tá, existem casos e casos. Tem pessoas que não tem o que faça, ele vai jogar o lixo na rua. Não tem, você pode ir lá pôr uma caçamba, fazer isso, fazer aquilo, e a pessoa vai jogar na rua. Agora, por um outro lado, muitas vezes o munícipe não quer jogar, mas existe o problema da cobrança da caçamba, existe o problema da demora, porque muitas vezes eu tenho, o lixo está lá e eu preciso retirar, mas a caçamba não vem, demora. Então, o que fazer numa situação como essa? Como eu disse, tem pessoas que, sinceramente, não deveria estar morando aí no município, né? Deveria estar lá naquele lugar. Eu não acredito nisso, eu acredito sempre no bom senso das pessoas, né? Esse ano de 2023, Isadão, a gente entregou aproximadamente 1.300 caçambas até o momento. Tanto elas comunitárias quanto tributáveis, elas gratuitas quanto alguns que pagam. Fora as 20 caçambas que nós deixamos em pontos fixos nas cidades desde o ano passado. E eu acredito que esses pontos fixos dessas caçambas ajudaram muito na população. Então eu tenho uma pequena quantidade de entulho, eu não quero pagar a taxa, não tem disponibilidade para o dia que eu desejava aquela caçamba. Eu tenho vários pontos na cidade que eu posso ir lá e fazer o descarte gratuitamente. Então, isso na caçamba. Na caçamba. Dentro da caçamba. Porque muitos colocam fora da caçamba, né? Não, isso mesmo, dentro da caçamba. Então, hoje eu tenho 20 pontos distribuídos no município que são trocados diariamente essas caçambas. Então, as pessoas, como Daniela, como secretária, eu consigo ver uma evolução muito grande da população quanto a entulho. A gente está no nosso ideal? Não estamos. Por quê? Eu sempre comento com a administração assim, para a gente cobrar, a gente tem que dar oportunidade. Hoje eu tenho uma demanda de muitas caçambas, de pedido de muitas caçambas. E como você disse, eu tenho, por exemplo, hoje eu tenho caçamba somente para a semana lá do dia 13. O restante já está tudo lotado. O nosso... a gente tem um único caminhão que faz o transporte de caçamba, então a gente também já está fazendo o planejamento orçamentário para o ano que vem para a gente conseguir transformar um dos caminhões que era da coleta de lixo, que hoje a gente já não usa mais, nesse modelo, para a gente colocar mais um poliguindaste, mais um para fazer esse serviço para nos auxiliar. Então a gente consegue entregar hoje em torno de 15 caçambas por dia, né? Porque você não pode só entregar, eu tenho que retirar as que estavam ontem e entregar novas hoje. Em novos locais. Então, eu acho que isso melhorou bastante já no município de Arapoti. Eu acho que as pessoas estão abraçando essa nossa campanha, porque hoje a gente já facilitou. O pedido de caçamba pode ser via WhatsApp, não precisa ir diretamente na secretaria, isso facilita para a população, porque nem todo mundo tem disponibilidade para ir em horário comercial lá pedir. Então foi uma das condições que a gente pediu para a administração, que fizesse essa possibilidade. Nós fizemos também, acho que é bem importante e ajudou bastante, as campanhas de limpeza do dia D nos bairros. Então naquela semana a gente fica a semana inteira fazendo descarte e fazendo a coleta de todos os resíduos daquele bairro. A gente já fez na Vila Romana, fizemos no Séries, fizemos no Aratinga, fizemos Maria Vitória. Então nós tivemos vários durante o decorrer do ano, fizemos na Vila Humaitá, esse trabalho de limpeza no dia D. Nessa semana a gente pede para que a população tire tudo, pode tirar na rua, deixar na rua. Nós vamos passar e vamos fazer a coleta, para que depois que a gente passe, ele não acumule mais e ele possa dar o destino correto. Ajudou bastante também, Isadão. Porque o que a Daniele está falando é assim, muitas vezes o caminhão do lixo passa, do coleta de entulho passa e pega o lixo. Vamos falar bastante, meia hora depois vai e joga.
e coloca lá na beira, depois que o caminhão passou. Isso. Aí reclama que a prefeitura não retira. Mas não retira por quê? Porque já passou naquele dia, naquele período, já fez a coleta que deveria ser feita. Quer dizer, vai precisar ir para outro bairro. Isso, eu não posso ficar só no mesmo bairro, né? Aí vira aquela reclamação. A culpa é da prefeitura ou é do morador? E nós vamos ficar nessa discussão e não vamos chegar no consenso e o entulho vai ficar na rua e a cidade vai ficar feia, né? Esse é o grande problema. Então eu acho assim, culpa, eu não gosto de falar em culpa. Eu acho assim, o município tem que dar um apoio, mas os munícipes também têm que nos ajudar, porque isso acontece. A gente, quando o bairro é maior, a gente gostaria até que um dia, se você puder nos acompanhar, fica até interessante. A gente faz a limpeza de 3 ruas no dia, né? Porque a gente vai com poda, a gente vai com toda a nossa equipe lá. A gente vai para as outras 3 ruas do bairro. Quando a gente terminou as outras 3, a gente volta naquela lá, nas que a gente já fez, já tem entulho de novo. Então daí eu tenho que parar de volta e voltar lá. Eu nunca consigo sair de um bairro deixando ele limpinho, perfeitinho, sabe? Que é o meu sonho de consumo ainda. Eu vou conseguir, mas ainda não consegui. Vamos, Daniela, vamos lá para a questão do lixo limpo. Vamos. Veja bem, eu vou falar, eu conheço casos de pessoas. Eu não vou nem falar lá de mim, porque não vou dizer, porque senão vai achar que eu estou dizendo que sou perfeito e não sou. Mas tem pessoas que vai lá, desmancha a caixa de leite, vai lá, lava, vai lá, pega os litros de refrigerante, amassa tudo para evitar o volume, coloca na beira da rua, o caminhão não vem. Um dos casos. Em outros casos, que seria um pouquinho mais grave, coloca lá, eu ouvi o caminhão do lixo tá vindo. Eu vou lá e retiro lá. Não sei o porquê, o pessoal passa e não coleta. Certo. E aí, o que vai acontecer? Se isso for uma coisa, por exemplo, for a casa X, passou 1, 2 ou 3 vezes e não foi coletado, o que a pessoa vai fazer? A pessoa vai recuar, vai parar. Lógico que, da mesma maneira como eu falei do entulho, tem aquelas pessoas que não estão nem aí com se é lixo limpo e vai lá tudo misturado. Mas uma grande parte faz um bom trabalho. E há falhas e não tem o que corrigir. Então, a gente está tentando corrigir, né? Eu falo assim, hoje com a terceirizada a gente conseguiu melhorar nessa coleta de lixo, tanto orgânico quanto reciclado. Nós não estamos ainda na nossa totalidade de qualidade, porque acontece esses gargalos, a gente sabe, e eu peço para que, quando isso aconteça, vocês liguem para a Secretaria do Meio Ambiente e falem a rua que isso aconteceu. Eu tenho o rastreamento dos caminhões no meu celular, eu consigo saber por que o caminhão não passou. A terceira, ela deixou o rastreamento dos caminhões para acesso da secretaria, eu consigo saber se ele não passou e eu consigo notificar a empresa. Então não adianta você, José Adão, aconteceu na tua casa, você falar aqui no teu programa, falar para o vizinho, falar para o outro e não avisar nós que somos responsáveis. Ir lá para as redes sociais e xingar o prefeito, xingar a secretária do meio ambiente. Porque às vezes nem chega até mim. Então liga, pega o telefone, liga, passa um WhatsApp, pode ser naquele WhatsApp que vocês pedem lá com a Sama, pode ser no telefone fixo. Olha, eu preciso que vocês venham verificar por que não coletaram aqui. O que está acontecendo muito hoje em dia? A gente tem horário que eles passam nas casas, nas ruas, nos bairros. E, infelizmente, nós temos bairros que passam uma vez por semana só. E é pouco para o município de Arapoti. A gente sabe que é pouco. E eles passam 7 horas da manhã. Às vezes a pessoa acorda para ir trabalhar tal, e coloca o lixo, mas o lixeiro já passou e fica lá. E o orgânico não pode levar, né? Porque se ele leva, ele vai para outro destino. Se o lixo orgânico levar, ele vai lá para o aterro e não vai para a associação dos catadores que nós temos hoje aqui em Arapoti funcionando. Então eles não podem coletar. E aí gera
um grande transtorno. Ah, por que não levou, por que não buscou? Liguem, aconteceu isso na sua rua, no seu endereço, é só comigo, ligue para nós, avisa a gente, manda lá uma mensagem, olha, venho verificar, a gente tem pessoas que estão na rua direto, a gente já passa na hora, notificamos a empresa e a empresa sempre muito prestativa com a gente, todas as vezes que a gente fez essas notificações, no mesmo momento eles tiveram pessoas que foram lá e checaram. Muitas vezes eu vou com o responsável e falo assim, ó, tá vendo, aqui ficou de novo, aqui tá acontecendo, porque são coisas que nós precisamos acertar, sabe, José? Não é fácil. Nós começamos com a terceirização do lixo em março de 2023, agora. Então, é uma coisa assim que a gente vai precisar ainda se adequar, né? Mas eu acho que já melhorou bastante. Por que eu acho que melhorou e não é só achismo? Hoje nós estamos com a associação Cacomar, trabalhando aqui onde era os Irmãos Almeidas, ali a cerâmica. Acho que você já esteve lá com a gente, não sei se você já esteve, não. No ponto. Então nós vamos te convidar para ir lá. Hoje eles estão, até hoje mesmo, eles estão carregando mais um lote de venda de reciclado. Eles estão em 15 associados hoje, trabalhando em condição humana, porque antes eles trabalhavam em condições desumanas, né? A gente conseguiu esse benefício, a gente conseguiu montar esse ponto de coleta para eles de reciclado com qualidade, e a gente está conseguindo com que eles ganhem. Então, se eles estão ganhando, se eles estão conseguindo vender, é porque nós, população, estamos reciclando corretamente. Precisamos de campanha educacional, precisamos, porque como você mesmo disse, muitas pessoas reciclam, mas muitas pessoas não reciclam. Muitas pessoas misturam lixo reciclado, mas é só um pouquinho de orgânico. Não pode, chega lá eles têm que descartar, né? Não pode, material contaminado não pode ser reciclado. Então a gente precisa, para o ano de 2024, a gente já tem um projeto de trabalhar com as escolas sobre a educação ambiental. Então, são os pequenininhos, eles vão nos orientar, essa que é a verdade, né? A gente, depois de uma certa idade, a gente não consegue mais evoluir sozinho, a gente precisa deles, mas a gente já evoluiu bastante. Mas acontece tanto no reciclado quanto no orgânico. Não passou, não coletou, liguem para nós. Vocês não precisam nem se dirigir à empresa, liguem para nós, liguem lá para o meio ambiente, falem com a gente, fale o endereço que a gente vai checar e a gente vai tentar resolver esses problemas dessa coleta, até que a gente fique com uma coleta 100%. 100% a gente vai ter? Não. Difícil. Olha, muito. Mas a gente vai ter uma satisfação melhor. Né? Eu falo assim, a satisfação é o que nos garante um trabalho de qualidade. 100% é em algum lugar? Não, porque sempre vai ter o cachorro que vai pegar o lixo da lixeira e vai espalhar para a rua toda. Sempre vai ter o reciclador que não faz parte da associação e vai lá, revira todo o lixo, pega o que lhe interessa e joga o restante. O que acontece muito nas nossas caçambas, se vocês acompanharem as caçambas fixas, as pessoas vão até as caçambas para reciclar, não vejo problema nenhum, mas elas tiram todo o lixo para ver o que tem lá dentro, o material que tem lá dentro, e não colocam o que ela não vai usar de volta, ela deixa fora. Daniela, agora eu queria que você falasse assim desse ano para a secretaria. Como que foi? Foi um bom ano? O que vocês evoluíram? O que melhorou? Dificilmente você vai falar o que piorou, mas né, se teve alguma coisa que piorou, aí eu gostaria que você falasse aí para a gente e deixasse um recado para a população. Então, Zé Adão, eu assim, não que a gente não vá falar se piorou ou não, eu sou muito sincera, se tivesse piorado eu falaria, mas eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente, nesse último ano de 2023, a gente conseguiu evoluir bastante, trabalhamos arduamente, isso podem ter certeza disso, a equipe toda. Eu tenho uma equipe que não mede esforços para conseguir resolver, sabe? Eles falam assim, Dani, acho que precisam fazer isso, vão fazer aquilo, vão fazer. Eu sou extremamente aberta a ideias e a propostas da equipe, dos servidores. Eu acho que a gente conseguiu trazer algumas coisas que há alguns anos o município ainda não estava tendo, né? A gente conseguiu reorganizar a parte de paisagismo da cidade, a gente conseguiu embelezar um pouco mais o município, conseguimos tirar
um excesso grandioso de entulhos da rua, né? Igual eu falei, a gente conseguiu fazer uma manutenção nas árvores, mesmo sem o plano de arborização, uma quantidade razoável do município. Então eu acredito que foi um ano bastante promissor para o meio ambiente. Propostas para 2024. Claro, eu falo assim, a gente tem que pensar no que a gente vai continuar, não a administração estando ou não, eu estando ou não, mas a gente tem que pensar no município. O município vai continuar, né? Então a gente tem que trazer coisas que fortaleçam o município. A gente teve a conquista da abertura do ecoponto esse ano, que foi de extrema luta. Desde agosto de 2022 que eu entrei aqui, é um projeto que a gente tinha de tirar os nossos associados lá do aterro, trazer para um lugar mais humano de trabalho. Então a gente conseguiu, a gente concretizou esse sonho. Então eu acho assim, temos novas metas para 2024, com o plano de arborização, com a área de manejo do Parque Poti. Nós temos muito trabalho para fazer em Arapoti, muito trabalho mesmo. Bom, esperamos aí, né, que você consiga aí no ano que vem ainda ter mais avanços aí, lógico, em certos pontos, porque como eu disse, nós falamos aí do meio ambiente e enxergamos simplesmente o lixo, ou o lixo orgânico, ou o lixo limpo, né, entulho, mas além disso tem fiscalização, tem várias e várias outras situações que precisam ser vista, revista e precisa atender aí a população, né? E outra, não quando se fala no lixo, não é simplesmente a cidade de Arapoti, não. É o município de Arapoti que precisa ser atendido, porque além de todo o trabalho que tem aqui na cidade, precisa atender toda a área rural. E o Arapoti, graças a Deus, é grande. É grande, é bem grande, né? Então a gente fala assim, até eu chegar no Caratuba para fazer a coleta, eu tenho que ter dias certos para fazer, né? Então eu tenho o Cerrado da Cinza, eu tenho Capão Bonito, tem vários que a gente precisa fazer. Então é uma cidade muito... Calógeras, que sempre reclama, né? Então, Calógera, a gente está com bastante trabalho lá. Hoje a gente já conseguiu, não a coleta de lixo, mas a gente já está pondo uma equipe que não somente a equipe de Calógera, a gente está pondo os nossos para ajudar, porque está crescendo, está aumentando, isso é importante, né? Então, o que 2 pessoas conseguiam fazer antes, hoje já não consegue mais, eu preciso de uma equipe maior. Então hoje eu consigo já trabalhar com mais pessoas, porque com a terceirização da coleta de lixo, eu tive servidores que eu pude relocar para as outras atividades. Então é bastante importante e a gente precisa dessa equipe e eles são extremamente dedicados. Então assim, como você falou, a Secretaria do Meio Ambiente, ela não é somente a limpeza pública. Nós precisamos entender que nós precisamos de gestão, a gente precisa de projetos, a gente precisa responder legalmente algumas ações. É igual falar assim, a Daniela não quis cortar a árvore lá da frente da minha casa. Não, a Daniela não quis cortar, não é que a Daniela não quis. A legislação não permite, é uma árvore nativa, é uma árvore que não pode ser cortada. Então, existe isso. Se fosse simplesmente uma árvore exótica, que não tivesse... Todas as árvores têm importância, isso é a minha concepção. Mas quando ela não é nativa, eu não preciso responder judicialmente se eu mandar cortar, se eu não cortar. Até brincam comigo que eu preciso cortar o pau d'alho que tem ali na frente do sindicato. Eu falei, mas é uma árvore linda, mas tem que cortar. Eu falei assim, mas eu não posso cortar, se eu for cortar, eu vou ter problema judicial com essa árvore, né? Que é uma árvore enorme, tombada, pelo que me falaram. Eu falei, como que a gente vai cortar uma árvore? A gente vai precisar estudar uma forma que ela não seja prejudicial aonde ela está. Vamos ter que tentar trabalhar com isso. Nem prejudicar ela também. Nem prejudicar ela. Ela está ali há mais tempo do que nós. Então nós vamos ter que nos adaptar a ela, né? Então é bem isso. Então assim, muitas vezes as pessoas levam pelo lado, a secretária não autorizou. Não, eu tenho que respeitar uma legislação também, né? E isso é importante, porque o meio ambiente é bastante cobrado legalmente, né? Então a gente tem muitas demandas judiciais que a gente não pode fazer e que eu tenho que responder por isso, né? Então é bastante amarrado o nosso serviço, tem horas assim, se a gente pudesse fazer o que a gente gostaria, né? Mas não, a gente tem que ser, eu prezo muito para a gente fazer tudo por um caminho legal.
Daniela, mais alguma coisa que você queira deixar? Não, eu me coloco à disposição sempre, José Adão, para esclarecer. Quando você tiver alguma dúvida ou a sua audiência, estou sempre à disposição. Quando precisar, me chame, eu venho. Eu acho que é importante esse contato, eu acho que é importante essas conversas, eu acho que agregam muito na nossa administração, na administração da secretaria. Então, eu me coloco à disposição de vocês e da sua audiência para o que você precisar. Sempre que você precisar, estou à disposição. Então tá bom. Obrigado mais uma vez aí por você ter atendido a solicitação. E também, sempre que você, a secretaria, precisar de levar informação aí para a população, é só nos procurar. Eu agradeço. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Prímula, o shopping da limpeza. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Center Connection, internet urbana e rural. A melhor conexão está aqui.